Meus amores, olha, a minha mãezinha já tá aqui, ó, ela já veio pro café, que hoje é aniversário dela, minha mãezinha tá completando 50 anos, né? Eu não sabia, eu pensei que ela tava fazendo 49, mas ela tá fazendo 50, mas ela ainda é muito jovem, olha como ela é bonita. E aqui tá vovó Dete é a mãe de minha mãe. Dá um oi, vovó Dete gosta de falar no canal, né, vovó Dete? Dá um oi pra galerinha aí, vovó Dete. Oi, galera. Olha como a vovó Dete tá toda bonita. Vovó Dete tá toda uma coroa enxuta, bonita, né, vovó Dete? Vou fazer 80 anos. Vai fazer 80, vovó Dete? Tá vendo? 79. Vai fazer 80. Então, vovó Dete e mamãe já estão aqui esperando a hora de tomar o café. Tá vendo como elas são lindas? Olha, meus amores, como eu disse a vocês que eu não ia fazer festa, né? É um café simples. Eu coloquei aqui uma mesinha, né? Só com café, com chá. Aqui eu vou colocar os sucos, uns pratinhos aqui pra gente comer um pedacinho de bolo. Então é algo bem simples. Comecei a arrumar aqui a mesa agora, já tô atrasada. Vou começar a arrumar a mesa e logo depois que eu terminar de arrumar, minha amiga Rosa também tá aqui, ó, se ajeitando, ó. Logo depois que eu terminar de ajeitar aqui, eu mostro um pouquinho pra vocês. Mas vai ser algo bem simples. Olha, meus amores, e assim ficou, né? Uma mesinha bem simples. Eu fiz o bolo de chocolate, fiz o bolo de leite, que eu deixei a receita no canal pra vocês. Olha que bolo bonito, o bolo de leite. Fiz essa torta de frango também com sardinha e outros acompanhamentos que eu também vou deixar no vídeo, no canal pra vocês, a receita. Aqui tá o bolinho, convidamos um bolinho, os pastéis e o pãozinho. Então vai ser mesmo só um café, né, para celebrar mais uma data natalina da minha mãe, né, e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dela. Ali eu coloquei o chá, né? Coloquei o café e vou colocar o suco. Fiz suco de maracujá, fiz suco de maracujá, não foi, Rosa? Maracujá, goiaba com beterraba e como é o nome daquele negócio, Rosa? Pitanga, goiaba, beterraba e pitanga, fica uma delícia. E fiz de maracujá. Então tá tudo ótimo, tem suco de uva também. Pra quem não gostar, tem café, tem chá. É só um chazinho mesmo, só pra nós mesmo, né? A família é muito grande. Se fosse pra chamar todo mundo, tinha que fazer uma festona. Mas como não é um festão, a gente faz o que a gente pode, né? Pra agradecer a Deus e alegrar o coração da nossa mãe. E agir como se não fosse uma coisa especial, como se não fosse um amor verdadeiro, que não tem como a gente ouvir essa mensagem, não entender e não se separar e desejar honrar e servir a Deus de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, sem ser negligente, mas ser fiel e ser verdadeiro, renunciando às nossas vontades, os nossos desejos, né, as coisas que o mundo oferece, que essas coisas banais, beber, fumar, festividade, tradições, religiões, essas festas tradicionais, né, tudo que a gente viveu, mas quando a gente descobre a verdade, que é Cristo, que entregou a vida dele para a gente crer e não perecer, não se perder, não ter a condenação eterna, porque Jesus morreu na cruz para nos livrar da condenação do pecado e da morte. Então não tem como a gente comparar esse amor, com nada do que esse mundo oferece a gente, não. Ele é maravilhoso, ele é especial e ele é digno de que a gente venha vencer todos os nossos desejos, tudo que o mundo oferece para agradar o coração de Deus e a vida de Deus. Então isso não tem como a gente comparar não, nem dizer que não consegue deixar isso ou aquilo, qualquer vício ou qualquer desejo mundano, por esse amor de Cristo. Não tem como a gente conhecer, entender e negligenciar esse amor. Agora todos nós aqui temos uma Bíblia em casa. A irmã tem uma Bíblia em casa, não tem? Tem a Bíblia em casa. Mais de uma, não é? Oi? Mais de uma. Mais de uma, sim. Vocês entendem que a Bíblia é a palavra de Deus?
É ela que permanece. Pronto. Vamos lá. Olha o que é que Jesus disse na Bíblia, viu? Na minha, na sua, em todas. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós. Só o teu nome dai glória por amor da tua verdade, Aleluia, da Deus. tua benignidade. Aí eles dizem assim: o que dirás às nações? Aonde está o teu Deus? Aquele verdadeiro que tem o Deus, diz assim: nosso Deus está no céu e faz tudo que nos apraz, que nos agrada, né? E Deus tirou a senhora do caminho do erro. Botou, hoje em dia a pessoa pode dizer: eu estou no caminho da luz. Deus me tirou das trevas e deu um dinheiro. E quer dar anos de vida e de paz. Ele vai te aumentar os anos de vida. Essa está esperando. Está esperando esse ano de vida. Aleluia, E Deus. paz, pode Família tem representa no nosso município, né? Mas não foi possível estar todos, né? Mas nós viemos aqui representando essa grande família e ama essa família também está aqui. E aproveitando a oportunidade, em tudo que nós já temos ouvido, e aí está um grande problema que às vezes chocalha a nossa mente, o nosso entendimento. Porque quando o Senhor me chamou, a primeira preocupação que eu tive foi a religião que eu tinha antes, o conhecimento que eu tinha antes. Então houve um choque muito grande na minha vida, né? Mas eu tive que ser justo com as doutrinas que eu tinha antes, com o amor que eu recebi da minha família, principalmente do meu pai, que é um ícone para mim, um marco, um herói, né? Meu pai sempre foi um herói para mim, né? De modelo de vida, né? Claro, que tinha os seus erros, tinha os seus defeitos, né? Mas sempre foi um modelo, né? Para a minha vida. Então eu sempre espelhava. Isso é muito bom porque as gerações lá atrás se espelhava muito no pai e na mãe, ou no tio, ou na tia, ou no avô, numa avó, por aí, né? Então o que eu fiz com entendimento. Então eu fui buscar. A primeira base que gerou em mim foi assim: o que de fato me dá uma estabilidade para a minha fé? Porque tudo é baseado em fé. Se fala muito em fé. Eu creio, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi isso, buscar a base. Então eu queria saber, então eu comecei a ver as origens de cada coisa. Aí eu vim ver que a base era sempre fundamento em um homem. A maioria dela é porque alguém escreveu, alguém contou sua história, alguém teve uma revelação, alguém teve uma inspiração. E aí eu disse: aí, tem alguma coisa que não está batendo. Aí eu fui ver as datas, a data tal. E aí tudo se baseia por uma história. Aí eu fui buscar a história mais antiga, Glória a Deus. Os relatos que estão escritos pelos escritos sagrados, que nós conhecemos como a Bíblia, que é um nome que o homem colocou por ser uma biblioteca de livros sagrados, né? E aí, como se fosse uma biblioteca cheia de livros, e ali ele colocou nessa quantidade de 69 livros, ali de uma maneira para todos nós carregarmos, de uma maneira resumidamente. No Evangelho de João, o último capítulo e o último versículo diz o próprio Deus declarando através do apóstolo João, aquele que era íntimo do Senhor Jesus, que os demais eram, mas Deus decidiu ele falar. E aí nós não ciumamos e nem tampouco dizendo: o Senhor deu o direito mais a ele do que a outros. Não. É uma maneira que Deus tem de escolher alguém para expor algo especial para alguém ou para todos. E aí ele descreve que se o Senhor fosse registrar todos os acontecimentos e os milagres, o mundo não caberia espaço para livros, para registrar os acontecimentos. Então a gente ouve falar muito em um homem. Olha, e porque todas as histórias baseadas na história de um homem. Aí eu vim ver. E quando eu comparei para ver, aí eu vim ver as bases. E aí uma delas eu tirei. Diz que todos eles passaram pela morte, mas o único
que é contado uma história de uma ressurreição é o Senhor Jesus. Os demais diz que continua morto. Aí eu disse, peraí, tem alguma coisa que aconteceu diferente na vida deste homem, nos demais homens que esse... Eu que era para estar morta, eu estou aqui viva. Há muitos anos atrás. Eu creio que já, perna de Deus, há 50 anos atrás eu era para estar morta. Fui uma pessoa muito sofredora. No lugar da vergonha, dupla honra. Fui muito sofredora, não só pela enfermidade, como também por muito preconceito. O preconceito na época me acabava mais do que a própria enfermidade. A qual tem muitas pessoas que, quando o paciente tem algum problema, aí tem pessoas que não sabem poupar o paciente, relata tudo ali para o paciente ouvir, não tinha aquela compaixão, aquela dor de mim. Fosse como que eu tinha culpa de eu estar com o problema. Aqui foi hanseníase, tive essa doença com 5 anos de idade, cresci com ela, construí família com ela, mas quero dizer a vocês, não tenham medo. Eu tenho 34 anos de tratamento. Glória a Deus. Porque na época não existia tratamento, quando apareceu em mim, eu criança com 5 anos, e aí quando apareceu o tratamento para ela, eu já convivia com ela há 16 anos. Aí entrei no tratamento, curou a doença, mas eu fiquei com as sequelas. Mas glorifico a Deus, porque o que era para eu estar morta, eu estou viva. Glória a Deus. No meu 35 anos de idade, Jesus disse, eu vou dar um basta agora no teu sofrimento. E aí Jesus me chamou para a presença dele. E eu fui para a presença dele. No momento que... Aí o preconceito foi Glória a Deus. acabando. Meus irmãos da igreja vinham na minha casa, ninguém tinha preconceito. É a verdadeira festa, né? Aqui tem suco, gente, ó. A senhora quer suco ou café? Suco de maracujá, a senhora gosta? Tem de goiaba, com beterraba. Fica famosa. Aqui tem guardanapo. Vou ficar famosa pela Vem, vida. Gabi, vem, Gabi. Fica famosa. O de mãe já fez. Aí, Pedro.